Olá pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite, independentemente do horário em que estarás vendo, ouvindo este vídeo. Eu sou Alberto João Dumbo, mais conhecido por Alberto Dumbo, outros me chamam de Beto Dumbo. O Alberto Dumbo é alguém que tem levado a cabo a ideia da defensoria da inclusão da pessoa com deficiência. Eu sou jurista e no decurso desse tempo todo temos nos reportado sobre a matéria das políticas públicas voltada à inclusão de toda pessoa com deficiência. E queria já neste preciso momento convidar-lhe, sendo que este é o nosso canal, e para teres acesso aos nossos conteúdos é só clicares no sininho, se inscreveres e passarás a ter todo o conteúdo possível a todas as manhãs, e esses conteúdos lhe poderão ajudar tanto do ponto de vista espiritual, do ponto de vista científico, ou seja, o conhecimento, ou o nosso cérebro vai cada vez mais estar recheado do conhecimento. E sem mais delongas, nós queríamos entrar naquilo que nos traz. Sabe-se plenamente que atualmente a sociedade, ou seja, a sociedade moderna é estratificada por subgrupos. E esses subgrupos dividem-se, ou seja, caracterizam-se, seja ele em função da cor, em função da raça, em função do sexo e em função da religião. E isto faz com que muitas das pessoas que infelizmente não têm a possibilidade de se integrarem naquela idealização dita por Leonardo da Vinci na sua obra O Homem Vitoriano, quando ele fala aqui da estética e do belo, quando ele patroniza a beleza, muitas dessas pessoas que não se incorporam nesta questão acabam se inferiorizando-se. Tudo em função de quê? É em função de eles perceberem que têm se calhar um corpo deformado, e isso leva-lhes a ter uma mente cabisbaixa, uma mente sem autoestima, não conseguem refletir, não conseguem se valorizar. E muitas dessas pessoas que acabam inferiorizando-se são as pessoas com deficiência. E sabe-se plenamente que ao longo dos anais da história, as pessoas com deficiência têm vindo a ser alvo de discriminação, descartes e extermínios. E ainda hoje, nos dias odiernos, conseguimos testificar e somos testemunhas oculares desses desgastes, desses preconceitos, desses julgamentos antecipados dessas pessoas. Ou seja, as pessoas com deficiência passam por dificuldades extremas. Porém, não existe desculpas para não triunfarmos, para não avançarmos. Em 2011, o Grupo Banco Mundial e a Organização Mundial da Saúde exararam um documento intitulado Relatório sobre as pessoas com deficiência. O que mais a mim surpreendeu neste relatório foi a pessoa que prefaciou o mesmo relatório. Eu estou a falar de Stephen Hawking. Quem foi Stephen Hawking? Stephen Hawking é o famoso astrofísico, o homem que dedicou-se principalmente na astronomia e na física. Stephen Hawking foi alguém, ou seja, foi aquele que é o dito o pai da física quântica. Stephen Hawking foi alguém que atravessou muitas limitações físicas, e quem olhasse para Stephen Hawking no passado, na juventude dele, ou se calhar mesmo na sua infância, poderia perceber o não triunfo, a não glorificação de Stephen Hawking. Mas felizmente, nesse mesmo prefácio, ele acaba dizendo que ao longo de toda a história ele pôde perceber que a deficiência não é desculpa para não triunfar. Sabe o que me faz lembrar isso? Isso faz-me lembrar o dito de Davi lá no livro de Salmos 8. Davi, ele exclama as seguintes palavras: quando olho para o céu, obra de tuas mãos, e quando olho para a terra, contemplando o universo, quem é o homem para que te lembres dele? Isso faz-me perceber logo, apesar de Stephen Hawking ser ateu, Davi é cristão, ou seja, poderíamos dizer Davi foi o rei de Israel. E sabe-se plenamente que olhando para o mesmo capítulo 8 de Salmos, fazendo uma interpretação, o ser humano, Deus dotou ao ser humano, ou seja, a capacidade também de criar. Ou seja, Deus criou anjos, criou serafins, criou querubins e criou anjos mensageiros.
Mas dentre esses todos, Deus também criou o ser humano. Mas Ele não fez o ser humano limitado, fez o ser humano para ter a capacidade de fazer coisas novas. Isso faz me lembrar logo que, afinal de contas, nós não somos limitados, nós temos um caminho para darmos. Ao longo de toda a história, ao longo da nossa vida, nós precisamos dar um passo, aquilo que os cristãos chamam de metanoia. O que é isso, metanoia? Metanoia significa logo uma reviravolta. Independentemente de todos os fracassos que a vida nos pode apresentar, independentemente de todas as situações que nós podemos atravessar, enquanto pessoas com deficiência, dá para darmos uma metanoia, dá para revirarmos a história para nós triunfarmos. E eu queria voltar-me para a pessoa com deficiência que me assiste agora. Eu tenho a certeza absoluta que muitas das vezes, pela limitação que você possui, pela dificuldade mental que se calhar você tem, porque isso também é deficiência, pela dificuldade visual que você tem, é a deficiência visual, você às vezes tem momentos que não consegues ter o privilégio de enxergar o belo, ou seja, de contemplar além do horizonte que pode te dar. Infelizmente, o ser humano é muito limitado em função da situação que nos encontramos no pecado. Eu quero lhe deixar uma mensagem, meu companheiro, meu amigo. Não existe limites para quem acredita em Deus. Não existe limite para quem foi criado por Deus. Pense logo. Se Stephen Hawking venceu, apesar de ele ser ateu, ele venceu. Quem é você, se calhar cristão, que não consegues triunfar? É possível que, se calhar, em função da sua deficiência, coloque as barreiras para não vencer. A maior parte de pessoas com deficiência acabam recaindo na mendicidade. E hoje o mundo entende a pessoa com deficiência como sinônimo de mendigo, mendicidade. Há muita gente com deficiência vão pedindo esmolas, enfim, enquanto poderiam fazer uma outra coisa, enquanto poderiam dar uma reviravolta. Olha, eu que estou falando para si, isso não vem de alguém que vai lhe dar uma informação para lhe bajular, não. A realidade nos exige luta, nos exige fight, como dizem os ingleses. A vida é de constante luta. E para nós triunfarmos é necessário irmos à luta. E nada cai do céu se você não fazer nada. Infelizmente, a tua vida vai ser sempre uma vida de choramingar, lamentar o tempo todo e nunca terás absolutamente nada. Já é o tempo de você erguer e enxugar as lágrimas e começares a avançar, começares a triunfar e ires além das dificuldades que se calhar você mesmo se coloca. Olha, olhando para mim, eu também sou pessoa com deficiência. Eu como teu irmão, teu amigo, eu também sou pessoa com deficiência. Queria lhe contar um pouquinho daquilo que é o meu percurso histórico. Eu atravessei graves dificuldades, muitas dificuldades na vida, mas eu soube dar uma metanoia, eu soube contornar a situação. Em função de que, apesar de vir de uma família, apesar de vir de um ambiente pobre, eu pude perceber que ainda há esperança no fundo do túnel. E hoje nós conseguimos, apesar de que vamos continuar lutando, nós podemos. Meu caro amigo, nada é impossível para quem crê em Deus. Deus colocou em ti a força, e essa força Ele vai fazer vencer em função daquilo que você crê. Naquilo que você crê, Deus vai lhe fazer agir. Então, eu lhe convido a todas as manhãs, todas as tardes, a refletires profundamente no livro de Salmos 8, para você perceber que, afinal de contas, Deus coroou-lhe de muita bênção, de muita paz e de muita sapiência. Você pode, você é um campeão, você é forte e você vai triunfar. E a todas as manhãs, lembre-se, se calhar, eu estou a falar para todo mundo, mas tem pessoas que pode não atravessar uma deficiência, pode não ter uma dificuldade, mas eu estou querendo lhe dizer que pelo fato de ter duas pernas e ter dois braços, duas mãos, já é um milagre. E pelo fato também de você ter uma cabeça que lhe faz pensar, é também um milagre. Então, levante-se todas as manhãs, enxugue as tuas lágrimas e você vai vencer em nome de Cristo Jesus. E, sem mais nada, gostava de lhe desejar uma ótima tarde e que Deus lhe abençoe rica, poderosa e abundantemente. Valeu, até mais.